Bom dia, boa noite ou boa tarde. Não sei exatamente quando que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas de antemão eu gostaria de pedir desculpas a vocês, já que a duração dos meus últimos dois vídeos, esse aqui e Save Outro Mita, não tá no mesmo nível que os outros vídeos e a edição também não. O motivo disso é que no momento eu não tô em casa, né? Eu viajei. Eu volto domingo para casa, então a partir disso, né, os vídeos vão voltar a serem editados normalmente e terão uma duração maior. Então, fiquem aí com o vídeo e se vocês gostarem, deem um like e comentem. Horizon. Prólogo, parte 2. A nave de Perinieri se encontrava em um vazio gigantesco. Aquele local em que ele estava era chamado de Limbo, uma região de travessia entre galáxias. Por ali, algumas naves de piratas e de transporte passam às vezes, fora alguns planetas que ficam perdidos por aí, que provavelmente saíram de suas órbitas originais. Perinieri deixou a nave em piloto automático, saindo da ponte de comando para ir até a parte da cozinha, fazendo algo para comer. Em meio àquele tempo sozinho, Perinieri precisou encontrar algo para fazer, e, na maior parte desse tempo livre, ele analisou a armadura nova que Murata deu para ele. Ele notou que havia várias coisas a mais naquela armadura. A primeira e mais importante: na região do peito, por debaixo de algumas placas de metal, existia um núcleo que podia ser exposto a hora que Perinieri quisesse, sendo utilizado para energizar a armadura inteira, basicamente. A segunda coisa foi que, no braço direito, havia uma lâmina acoplada à armadura, que era energizada pelo núcleo, o que aumentava sua capacidade de corte. No braço esquerdo, um canhão blaster acoplado. A armadura é equipada com tecnologia de ponta e aparentemente utiliza um dispositivo de dobra gravitacional nas costas, o que possibilita o voo em alta velocidade. Perinieri revisava aquela prancheta enquanto tomava um café e comia um pão. Logo, alguns sensores da nave pareciam apitar de maneira louca. Ao que foi agora? Ele foi até a ponte de comando, apenas para perceber que havia entrado na galáxia estrangeira na qual sua missão aconteceria, já traçando curso para o planeta onde Murata o enviou. A paz e a tranquilidade da minha missão foram um pró-saco. Se levantando, Perinieri começou a organizar algumas coisas pela nave, principalmente, abastecer o núcleo de sua armadura e checar se ela estava funcionando completamente. Enquanto se aproximava do planeta em que sua missão iria acontecer, o rapaz, já vestido, se viu preso olhando um painel com algumas informações. Planeta Aegis 7. Aparentemente tem uma atmosfera normal e com bastante vida estranho. Um planeta desses fez uma equipe de elite sumir o filho da Imperatriz Murata. Melhor eu ficar atento, então. Mais um alarme veio da nave. Perinieri suspirou, já um pouco frustrado com aquilo. Ele já estava entrando na atmosfera do planeta. Perinieri então pegou um blaster de combate e esperou até que a nave descesse até a superfície do planeta. Não demorou muito para que aquilo acontecesse. A comporta se abriu, e Perinieri saiu da nave, se surpreendendo. Aquilo de fato era um paraíso natural incrível. Mas ele não abaixou a guarda, apesar da beleza. Ele começou a instalar os equipamentos de varredura e algumas torretas ao redor da nave para fazer sua proteção. Estranho um planeta tão grande desses, com tanta vida, mas eu não escuto nenhum som de nenhuma criatura. Ele logo continuou, começando a adentrar a floresta que havia ali próxima. Logo, uma pequena resposta veio. Ele encontrou a carcaça de algo que parecia um reptiliano. Então havia animais. Talvez o pouso de sua nave apenas tenha afastado a maioria. Bem, era uma teoria bem plausível. Mas então algo estranho aconteceu. Enquanto vagava pela densa floresta, Perinieri viu uma região que parecia mais iluminada, quase como se não tivesse nada ali. Ao se aproximar, ele se deparou com um grande deserto, ficando surpreso, afinal de contas, enquanto estava no espaço, nem sequer havia visualização de algum deserto lá de cima, e as varreduras que ele fez no planeta e a checagem de informações não diziam nada sobre uma região árida naquele planeta.
Ele logo ligou o blaster que carregava consigo, conseguindo ver algo ao longe em meio àquele grande deserto. Usando seu dispositivo de dobra gravitacional para levitar e, de modo ágil, chegar até aquele ponto rapidamente, ele percebeu que parecia uma tenda. Ela já estava jogada no chão aparentemente há um bom tempo. O vento daquele deserto não a levou por estar bem presa ao chão. Deve ser algum tipo de abrigo ou refúgio da equipe que veio aqui antes. Essas foram as palavras de Perieri, enquanto ele se abaixava e levantava aquela tenda com as mãos, notando algo curioso: alimentos, rações militares e algumas frutas nativas do planeta. Pelo cheiro, a maioria parecia estragada, e alguns vermes e larvas até mesmo consumiam aquilo. Só por esse detalhe dava para deduzir facilmente que eles saíram dali, mas planejavam voltar em algum momento. Porém, por algum motivo, aquela equipe nunca voltou. Se levantando e largando a tenda, ele começou a observar todos os arredores para encontrar algo que pudesse chamar sua atenção. Não há nada aqui para onde eles foram. Se só fossem para outro lugar, não faz sentido deixarem tanta comida para trás. Enquanto Perieri parecia pensar sobre aquilo, um barulho, algo como um estrondo, cortou sua linha de raciocínio. Uma nave de combate pequena surgiu cortando os céus em uma velocidade absurda. Ela parecia ter o mesmo dispositivo de dobra gravitacional de Perieri, porém melhorado e maior, o que possibilitou realizar uma manobra no ar e se virar em direção ao rapaz. Mas que merda! Ele gritou enquanto seu corpo levitava e ia para a direita com tudo, enquanto aquela nave iniciava os disparos. Graças ao dispositivo de dobra, Perieri se esquivou de todos. Uma comporta na nave se abriu, com 2 androides saindo de lá e voando em sua direção. Eles usavam propulsores nos pés para voar e iniciaram um ataque a Perieri, disparando rajadas de energia de seus braços. Perieri foi se esquivando, até que o pegou de surpresa por trás, disparando e acertando seu dispositivo de dobra, que ficou instável, fazendo o rapaz cair com tudo no solo. Não se sabe se foi sorte ou destino, mas, assim que ele colidiu com o solo, pareceu quebrar algo abaixo dele, algo como metal, e, quando percebeu, estava em queda livre, com um buraco que havia se aberto no chão com seu impacto. Mas a visão que Perieri teve o surpreendeu. Uma cidade inteira subterrânea. Oh, droga! Ele comentou, colidindo com o teto de uma das casas. Ele foi se levantando dos destroços, com algumas partes de sua armadura pegando fogo. Bateu nessas partes e apagou as chamas. Os sensores de sua armadura indicavam danos leves e alguns sistemas avariados, por conta dos impactos que havia sofrido. Perieri estava preocupado. Seria esse o reino dessas coisas? Como algo assim passou despercebido pelas patrulhas do Império e pelos seus informantes? Mas algo aliviou um pouco. Ao observar melhor, aquela grande cidade, que possuía um palácio em seu centro, parecia estar em ruínas há muito tempo. Não dava para ver ou escutar uma única alma viva naquele local. Mas logo sua paz foi interrompida. Pelo buraco que ele abriu, alguns daqueles androides começaram a entrar na cidade subterrânea e, de maneira rápida, Perieri saiu da casa em que havia caído e se escondeu próximo ao local para não ser encontrado. Aqueles androides começaram uma varredura pelo local da queda, mas não encontraram rastros de Perieri. O rapaz soltou um suspiro aliviado, mas, ao mesmo tempo, uma voz grave e pesada foi escutada em um dos comunicadores. Essas latas imprestáveis sabia que não podia deixar um trabalho importante desses com meros androides. Encontrem o Valcariano rápido, ele não pode escapar. Essas foram as ordens de Nossa Majestade. Perieri arregalou os olhos. Valcariano. Majestade? Mas, antes que pudesse se questionar, uma patrulha daqueles robôs se aproximou. Perieri logo saiu dali sem chamar a atenção, indo de casa em casa, tentando encontrar alguma segura. Em meio àquela correria, ele viu um sinal aliado fraco, vindo de uma região específica daquela cidade. No mesmo momento, Perieri entrou em uma das tampas de esgoto que estavam por ali, já abertas. O local não tinha cheiro algum ou água, afinal já fazia tanto tempo que aquele lugar foi abandonado.
Naquele momento, uma patrulha de androides foi passando pelo local, mas, antes de Perieri ser visto, alguém o puxou. Ah? Quem é você? Ele foi cortado por um sinal de silêncio. Eles quase viram você, quase estragou tudo. Aquela pessoa misteriosa falou de modo irritado. E quem é você? Perguntou Perieri. Alexia. Alexia von Troia. E você? Perieri arregalou os olhos. O tal príncipe que ele estava procurando na verdade era uma mulher. Ela encarava Perieri, ainda coberta por uma roupa que cobria todo o seu corpo. O rapaz parecia surpreso e sem reação, mas ela simplesmente o segurou e o arrastou para um local seguro. Agora, eu faço as perguntas aqui, garoto. Quem é você? Continua.